Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição onde estamos aprendendo sobre a Palavra de Deus. Nesse segundo tópico, temos o seguinte tema: comparando o eterno com o terreno e corruptível. Irmão Jackson, que palavras proféticas Pedro citou ao falar da fragilidade da vida humana? Pedro aqui ele fez uso das palavras do profeta Isaías. Isaías, há séculos antes de Pedro, ele já havia falado a respeito dessa fragilidade da vida humana. Então, nós vemos aqui na citação que alguém diz, clama, ou seja, anuncia, e outra pessoa pergunta, mas o que eu devo clamar, o que eu devo anunciar? E então quem ordenou que clamasse, anunciasse, respondeu, anuncia que toda carne é erva e toda beleza como a flor do campo. Essas palavras, elas devem ser assimiladas por nós, porque essa é uma realidade da vida humana, mas que muitas vezes nós não nos apercebemos para isso, nós não nos preocupamos com essa fragilidade. Pensamos que temos muito tempo, pensamos que está tudo bem, mas Pedro, usando as palavras do profeta Isaías, nos faz repensar a respeito disso, para que nós entendamos que a nossa vida ela é uma fragilidade. Hoje nós estamos aqui como a erva que nasce, mas também logo seca-se. E diz que ao secar-se cai a flor e, na verdade, todos nós somos como erva. A próxima pergunta, ela continua abordando essa questão da fragilidade, trazendo ainda outros elementos da natureza para ilustrar, ou aprofundar um pouquinho mais, não necessariamente elementos diferentes, mas para aprofundar mais essa questão, para nos levar a refletir sobre esse aspecto, e vamos tirar mais lições espirituais disso. Como a Bíblia compara a vida humana e por quê? No livro dos Salmos, nós vemos novamente a citação dessa ilustração que foi utilizada na pergunta anterior. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Mas quando passa o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. O salmista, ele reforça nas nossas mentes esse raciocínio da fragilidade humana, comparando a vida humana com a erva. Agora, por que é tão importante nós pensarmos a respeito disso? A necessidade vem da seguinte razão: o nosso tempo de vida é incerto. Nós não temos capacidade de saber o que nos acontecerá amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a algumas horas, alguns minutos, nós não sabemos. Então, Tiago, também falando a respeito disso, ele reforça esse pensamento e acrescenta na sua ilustração a respeito da fragilidade humana o vapor. Quando está se utilizando uma panela, fervendo uma água, cozinhando um alimento, quando você abre a tampa da panela, sobe-se aquele vapor visível, mas logo ele se dissipa e você não encontra mais. Então, essa ilustração nos faz também perceber que o nosso tempo de vida é incerto. E a nota, irmão Luzerley, ela nos traz uma reflexão ainda mais profunda a respeito disso. O que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos? Se o nosso tempo é incerto, a nossa vida é incerta, muitas pessoas acreditam que devem aproveitar da forma mais intensa possível, voltando-se para os prazeres que o mundo oferece. Nós também, cristãos, e você que está nos ouvindo, também deve aproveitar da forma mais intensa e melhor possível, mas buscando as questões espirituais, as práticas espirituais, um relacionamento melhor com Jesus. Não sabemos quando o nosso tempo de graça se encerrará.
Estamos preparados? Essa é a pergunta que fica. Isso. Então, em vista dessa fragilidade humana, dessa incerteza do amanhã, né, nos cabe refletir sobre o que estamos fazendo hoje com a nossa vida, com o assunto da preparação para a eternidade. Existe uma... O irmão Jackson mencionou, acho que foi na pergunta anterior ainda, o ser humano imagina que ele vai durar muito tempo, né? É indestrutível. Muitas pessoas, elas ficam extremamente abaladas quando são acometidas por uma enfermidade e percebem a sua fragilidade. Ou quando percebem um ente querido falecendo, ficam arrasados, ficam muito abalados. Mas à luz da palavra de Deus, essas coisas são assim mesmo. Porque a palavra de Deus já nos revela que a vida é um sopro. Em outras expressões, né, faz uso, né, dessa expressão, é um sopro. Aqui fez menção de um vapor da erva. Você vê o matinho, a erva, a planta ali, cresce, floresce, fica alguns dias ali bonito, de repente a flor já murcha, a erva seca e depois você não sabe nem onde é que ela estava plantada. É muito frágil. A nossa vida é muito frágil. E nós precisamos tomar consciência disso. Porque se nós não tomarmos consciência disso, nós vamos pensar que somos pessoas muito fortes, pessoas que vão subsistir por muito tempo e por conta disso vamos atrás dos nossos próprios interesses, vamos correr atrás de N coisas que o mundo nos oferece. Mas mais cedo ou mais tarde nós seremos chamados. E qual será o nosso destino? A vida eterna? Se estivermos nos preparando hoje, no momento em que Cristo nos chamar, estamos preparados. Agora, se não estamos nos preparando, quantas pessoas que às vezes saem com seus carros para ir ao trabalho e não chegam mais lá? Às vezes não é nem porque ela estava embriagada, não é porque ela cometeu alguma infração, mas tem outros que estão por aí que estão nessas situações e que colocam em risco a vida de terceiros. Quantos não chegam no seu destino? Dirigindo aí o seu carro, dirigindo a sua moto, a sua bicicleta, às vezes andando na rua, né? Vem um carro e acerta ali a pessoa. Ou às vezes é uma enfermidade que surge de repente, um acidente de outra natureza. A vida é um sopro e pode acontecer com o bebê, a morte, né? A vida ser ceifada. Pode acontecer com um bebê, com uma criança, com um adolescente, com um jovem, com um adulto e com uma pessoa de mais idade. Quando a idade está mais avançada, parece que nós já estamos um pouco mais preparados para receber uma informação de alguém que descansa. Mas pessoas novas estão falecendo também. E quem garante que eu, irmão Jackson, ou você, teremos um amanhã? E se não tivermos esse amanhã, qual será o nosso destino? Irmão Jackson, pergunta C. Em contraste com a fragilidade da vida humana, que é como a grama que murcha e o vapor que desaparece, o que é tão eterno quanto Deus? A sua palavra. A Bíblia deixa claro em várias passagens, aqui citamos 1 Pedro 1,25 e Salmos 119, 89. Diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, a palavra de Deus, de acordo com o que nós aprendemos na nota, é o único elemento firme que o nosso mundo conhece. As pessoas se apegam em muitas coisas como sendo algo sólido, algo firme. Às vezes no seu dinheiro, às vezes no seu status, na sua fama. Às vezes na ciência, né? Na ciência. E daí acreditam que aquilo é sólido, que aquilo é firme. E na ciência nós temos percebido, vez por outra, notícias, olha, tal teoria, ou tal parte da teoria, ou tal detalhe que foi criado como verdade por tantos e tantos anos,
cientistas descobrem que não é mais aquilo. Não é dessa forma, exatamente. Ou seja, a ciência, ela não é algo firme, né? Ela é útil, mas se submetida à vontade de Deus, à palavra de Deus. Mas não é firme. O nosso Senhor, sim, é firme. A palavra de Deus, sim, é firme. É um alicerce seguro. Jesus declarou em uma ocasião: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. E quando nós recebemos em nossa vida essa palavra, esse alicerce, essa rocha, essa segurança, diz que quando nós recebemos, então nós passamos a ser edificados por essa palavra. O último parágrafo da nota traz exatamente a transformação que ocorre, as duas etapas de transformação que ocorrem na vida do ser humano, quando ele se sujeita, quando ele edifica sobre Cristo. Diz assim: edificamos sobre Cristo ao obedecer a sua palavra. Ou seja, quando nós obedecemos a palavra de Cristo, quando nós obedecemos à vontade de Deus, nós estamos agora trilhando o caminho da santificação. Dia após dia estamos sendo moldados, estamos abandonando práticas, pensamentos, pronúncias, palavras que desagradam a Deus, caminhando no caminho da santidade. Mas isso é o resultado da entrega de tudo a Jesus. Então, quando cita essa entrega de tudo a Jesus, esse é o primeiro passo. O resultado desse passo é a santificação. E entregar tudo a Jesus é a justificação. É quando nós nos esvaziamos, quando nós dizemos para Jesus: Senhor, toma conta da minha vida, Senhor. Eu não quero mais fazer a minha vontade, que a tua vontade seja feita em mim. Então, isso é a conversão. Essa é a justificação. E a partir daí começa agora o processo de santificação. Tudo isso ao recebermos Cristo, que é a palavra de Deus. Muito bem. E é uma palavra que permanece para sempre, né? Permanece que é eterna. Então, nesse segundo tópico, nós vimos acerca do tema comparando o eterno com o terreno e corruptível. Nós vimos que nós, seres humanos, somos como outras coisas desse contexto de mundo, que nasce, se desenvolve, mas depois entra em decadência e finalmente volta ao pó. Diferente disso, nós temos a palavra de Deus. Ela está com Deus para todo sempre, né? Por todo sempre. Então, é o contraste entre o eterno e aquilo que é terreno e que é corruptível.